Estou ao vivo aqui no YouTube, @Tex Novo Pacto, dando continuidade a um trabalho que nós fizemos no passado, de estar comentando trabalhos de homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença e ainda continuam fazendo com relação ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E hoje eu não queria, sem mais delongas, né, como se fala, né? Fazer um comentário sobre esse livro do Watchman Nee, tá? Watchman Nee, um pregador do século passado, em que os últimos 20 anos ele passou na prisão na China, antes da China se tornar comunista. Depois que ela se tornou comunista, colocaram ele na prisão, tá? Por causa da fé que ele tinha. Ele, como não queria negar a sua fé, prenderam-no. E ficou 15 anos. Aí depois chamaram o quê? Você vai negar a sua fé? E solta você. Ele falou, eu não nego Cristo. Então, colocaram na prisão de novo. Tá? E nesses 20 anos que ele ficou preso, ele teve uma obra extensa e intensa no que diz respeito ao Evangelho de Cristo Jesus. E vários livros. E assim, um assunto extremamente profundo. E, diga-se passagem, uma profundidade que a gente não tem visto mais hoje em dia nos nossos púlpitos. Nós temos visto muita, como diria um amigo meu, né, muito café com bolacha. Eu acho interessante o que esse pastor falou, né? E agora café com bolacha não alimenta ninguém, né? Só passatempo, passatempo é bolacha, né? E voltemos ao Evangelho, né? Watchman Nee, autoridade total. Não estou vendendo livro, não vendo livro. Esse vídeo aqui você compra no Mercado Livre, Amazon, Editora Vida. Não sou vendedor de livro, tá? Mas nós vamos começar, tá? Comentando esse livro, Autoridade Espiritual, Obediência à Palavra. É uma ideia que eu já tive há algum tempo. Eu estava esperando o tempo certo, eu acho que agora é o tempo, né? Então, a gente lê e comenta. As pessoas estão perguntando sobre os livros, né? Da onde eu estou tirando as informações e tal, porque eu sei que as pessoas querem também ter a sua fonte. São inúmeros livros, semana que vem está chegando mais livros aqui. Como esse aqui já estava prontinho aqui para mim, foi deixa eu começar com esse. E é um assunto tão interessante, autoridade espiritual. Por que eu digo que ele é tão interessante? Porque nós estamos vivendo uma crise mundial de autoridade. E quanto maior a crise de autoridade, maior será também a rebelião. Ok? Há muitos anos atrás, eu tive uma matéria, eu estava estudando, chamava justamente isso, né? Submissão e autoridade. Não existe uma autoridade eficiente sem uma submissão coerente. Não existe uma autoridade eficiente sem antes que haja uma submissão coerente. Haja coerência na submissão, não é qualquer submissão, é uma submissão coerente. Ok? Deus mesmo, para que ele tivesse autoridade, que nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra autoridade. A palavra autoridade tem origem como autor, né? Autoridade, né? E submissão, né? Hoje é tão combatida essa palavra submissão, né? Hoje uma pessoa obediente, submissa, ele é puxa-saco, ele é fraco, né? O que é uma grande mentira, né? Deus mesmo, para que ele tivesse autoridade, ele se coloca debaixo das suas escrituras.
e ele zela dia e noite para que se cumpra cada item das Escrituras. Porque quando ele fez esse pacto com o homem e deu as Escrituras, ele colocou as Escrituras em cima da mesa e falou, está aqui, ó, eu me submeto a ela. Submeta-se a ela e terás autoridade. Porque não existe uma real autoridade, uma autoridade eficiente, se não houver em nós uma mentalidade de uma submissão coerente. Ok? Bom, então, isso aqui eu estou fazendo uma introdução, quantas mais pessoas vão chegando, quantas vão acontecendo, para que a gente possa ter uma ideia do que a gente vai começar a desfrutar. Quando a gente não tem pressa, é algo que a gente está apenas começando, né? São dezenas de livros, né? Então, cada livro vai levar bastante tempo. Eu havia aí a oportunidade de estar mais perto das pessoas que têm se inscrito no nosso canal, lá no YouTube, @Tex Novo Pacto. O canal está crescendo bastante, né? Dentro desse nicho, né? Que aqui não tem ninguém dançando, que não tem nenhuma musiquinha, aqui tem fundamentos da palavra de Deus, né? Então, eu estou muito contente que nós tivemos 1.000 inscritos em 28 dias. Eu achei muito interessante. Nós queremos não queremos ter inscritos, nós queremos ter pessoas que estejam ouvindo e crendo e tendo suas vidas transformadas. Né? A ordem que eu tenho de Deus, eu recebi essa ordem lá em Portugal, faz um ano, né? Ele falou assim, edificarás os de dentro. Então, debaixo de autoridade dessa palavra, eu me submetendo a essa palavra, muito obrigado. Muito obrigado, os irmãos aqui do YouTube que estão curtindo, muito obrigado. Tá beleza aí? Tá chegando bem aí? Eu peguei, fiz a live aqui. E vamos compartilhar, tá? Vamos compartilhar. Eu acho interessante essa questão de a gente estar ao vivo, porque as pessoas que estão inscritas no canal estão conhecendo quem eu sou. Né? Meu nome é José Teixeira, tenho 63 anos. Desses 63 anos, eu tive uma experiência pessoal com Cristo há 40 anos atrás. E conheci Jesus no domingo, à noite, de 1986, e na segunda-feira eu já estava pregando. Eu me tornei um pregador, aí mais tarde eu me tornei um professor, segundo a graça que me foi dada, apóstolo, profeta, apóstolo, evangelistas e mestres. Né? Então eu tenho uma unção profética, mas eu fluo no ensino profético. Né? Então, ensino profético não tem nada a ver com profetada, tá? Então, a unção profética madura não trabalha com o futuro, trabalha com o eterno. Tá? Então a gente está pegando aqui, ó, coisa boa e compartilhando com os irmãos, tá bom? Autoridade, marcando sempre, a autoridade espiritual, o Watchman, ok? Vamos lá. Eu fui pegando, pode ficar mais fácil de eu ler, né? Eu fui pegando alguns aspectos aqui do livro, fui colocando aqui no caderno, para depois eu comento, eu já fui eu lendo, tá? Para depois estar compartilhando, tá? Deixa eu ler e depois eu vou comentando, tá bom? A primeira a respeito da própria obra, a característica desse livro, tá? Obediência à palavra. Esse estudo foi elaborado em 1948, lá na China, durante um curso de obreiros que estava sendo ministrado lá, e alguém ouviu, né, e guardou, né, e transformou isso no livro que está aqui conosco. A autoridade de submissão. Não existe autoridade eficiente sem uma submissão consciente para ter uma autoridade consistente. Né? Entendendo um pouco dessa palavra submissão, essa palavra submissão, ela tem a ver com estar não tem submarino? Sub-20? Submissão está debaixo da missão. Estou debaixo da missão de alguém. Então, estou em submissão a Cristo, porque eu estou debaixo, eu acredito na missão de Cristo, porque fica difícil você ser submisso
a algo que você não acredita, né? Então, se você não tem a visão da sua autoridade, vai ser difícil você se submeter a ela. Né? Então, por isso que eu falo assim, os verdadeiros líderes, né? Eles não dão ordens, eles são apaixonados pela sua missão. Aí as pessoas que Deus já preparou também vão se apaixonar pela missão do seu líder. Então eles vão estar debaixo da mesma missão. Então eles vão estar submissos à própria à missão do seu líder, né? Faz sentido isso para vocês? Enquanto eu estou entrando aqui, já acabei de gravar uma parte. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra parte aqui. Deixa eu ver se eu entro aqui para a gente jogar também ao vivo. Só um momentinho aqui, meus irmãos. Se eu consigo colocar aqui, esqueci aqui. Peraí. Para lá. Aqui vai entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Republicano. Eu queria mandar ao vivo também lá para os irmãos lá do Paquistão, sabe, da África, que tem acompanhado o nosso trabalho já há alguns meses. Eu acho que eu vou conseguir transmitir ele em direto. Acho que já vai entrar também lá. Né? Eles não entendem nada que eu falo, mas eles gostam muito de mim. Como isso também não é novidade, para mim, né? Tem muita gente que fala, o pastor não entende nada do que o senhor fala, mas eu boto uma fé. Então, amém por isso. A pessoa fala assim, pastor, o que o senhor fala é muito profundo, né? Não é profundo, não, é que é simples. A palavra que a gente compartilha, ela não é difícil de entender. Ela é difícil de aceitar. Aí eu concordo. Entender é fácil. Aceitar é que outros 500 cruzeiros. A autoridade espiritual, vamos lá. Submissão está debaixo da missão de alguém. Né? Então, quando a gente pega lá, né, a conversa de Satanás, né, do adversário, né, como é que ele diz lá, né? Diz assim, eu vou ler, a fala dele está em Isaías e está em Ezequiel, né? Ele fala assim, né? Disse Satanás, subirei aos céus, erguerei um trono acima das estrelas de Deus. Olha só. Me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, e serei como Altíssimo. Né? Isso está em Isaías 14, de 12 a 14. Né? Extraindo princípios aqui do livro. Né? O princípio da rebelião é uma só. O rebelde quer um trono, mas não quer a cruz. A síndrome, aqui está escrito aqui, irmão, beleza? Rezando não reza, não, porque é repetição, né? Eu já estou liberto já disso aí, a gente ora, a gente não reza mais. Né? Vamos lá. Já está faltando os haters. Aleluia. Vamos lá. Aquela coisa, né? Uma coisa é você ter ambição, outra coisa é você ser um invejoso. A rebelião, ela não é pautada no teu desempenho, né? A rebelião ela é pautada na conquista, no roubo, na usurpação, tá? Por isso tem um grave problema aí. Satanás tinha inveja de Cristo. Não se esqueça que o Jesus nasceu de Maria, mas o Cristo nunca teve nem princípio nem fim de dias. Cristo é o Filho eterno, não criado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entendeste? Satanás, o chefe da adoração, olhou para ele e falou, eu quero ter o que ele tem, mas eu não quero pagar o preço que ele paga.
Esse é um princípio violento. Eu vejo muitas pessoas que elas querem ter o cargo que o cara tem, mas não quer pagar o preço, não vai estudar o que o cara estudou, não vai ser submisso àquilo que aquela pessoa foi. Né? A pessoa quer ter a patente, mas não quer ser quebrantado. Uma dos ícones dos estudos do Watchman Nee, né, a autoridade espiritual, o Watchman Nee, é o princípio do quebrantamento. O princípio do quebrantamento. Porque uma coisa é nós passarmos pela experiência do novo nascimento, nós aceitarmos a Jesus como Senhor. Uma coisa é Cristo ser revelado a nós. Mas sempre que Paulo fala, quando aprove a Deus revelar o seu Filho em... Olha que interessante. Uma coisa é conhecer Jesus. Uma coisa é passar pela experiência do novo nascimento. Outra coisa é o Cristo sendo revelado a partir de você ao mundo. Deus só tem uma missão para comigo, para com você hoje. Manifestar a glória dele na terra, por intermédio da minha e da sua vida. Porque a terra aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Agora, na palavra de Deus, tem 3 palavras para filhos. Filhos teknion, filhos teknon e filhos ruios. No português, traduziram tudo por filho, mas não. Filho teknion é um filho bebê, é um filho que ele tá na idade, ele é um recém-nascido, ele precisa se alimentar. Depois, teknon é que nós chamamos o filho maduro, o filho adulto. Teknion, filho bebê. Teknon, filho adulto. Mas ainda há uma terceira qualidade de filho, que é com esse filho que Deus conta, que é o filho ruios, que é o filho amadurecido. Tem muitos filhos de Deus que estão em lideranças que são adultos, mas não passaram pela prova do amadurecimento. Tem lá em Coríntios que Paulo fala para Timóteo, meu filho na fé, procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Viu isso? Viu isso? É impressionante isso. Ele não estava... Oh, good morning, Andrew. How are you this morning? Não estava preocupado com a performance ministerial de Timóteo. Paulo estava se ocupando do caráter de Timóteo. O que nós temos... I love you too, man. Assim, a grande revelação de Deus foi dando para Watchman Nee é essa questão do desenvolvimento do caráter. Está entendendo isso? Desenvolvimento do caráter. A gente, quando vai para a igreja, né, nós somos, por causa da nossa raiz adâmica, nós somos tentados a cair na tentação de buscar os dons do Espírito, de Coríntios. Amém. Nós temos os dons de poder, os dons de elocução. Mas o que Deus mesmo quer de mim e de você é que nós vemos a manifestar os frutos do Espírito, de Gálatas: amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E para isso, good morning. E para isso, uma grande ferramenta de Deus para nossas vidas: submissão.
O profeta que recebeu a unção dobrada, Eliseu, qual foi a maior bênção que Eliseu recebeu? A unção dobrada que Eliseu recebeu foi porque ele andou em submissão a Elias. Quando Deus está disposto a te promover no reino do Espírito, Ele vai arrumar alguém para você se submeter a Ele. Uau! Paulo foi Paulo porque ele se submeteu a Gamaliel. Se lembra? Paulo foi edificado aos pés de Gamaliel. Os apóstolos ficaram aos pés de Cristo. De Jesus, não de Cristo, de Jesus. O Jesus ficou nos pés, Cristo ficou dentro deles. Porque antes da cruz é Jesus Cristo, depois da cruz é Cristo Jesus. São coisas distintas, por isso que nós precisamos entender bem isso. São dois princípios, autoridades bem distintas. Em cada época, em cada pacto que Deus fez com Noé, com Adão, com Moisés, Deus ia liberando um aspecto do pacto. E em cada aspecto do pacto, com cada um desses homens, havia um princípio de autoridade espiritual. Quando Deus quis promover, que na nossa cabeça a gente pensa que começa a salvar a vida, né? Quando Deus quis promover Noé, ele deu o quê? Ele deu comandos para Noé. Noé, faça uma arca, terá 300 côvados, terá mais 50 côvados, terá mais 30 côvados, será dividido em 3 compartimentos, terá uma só porta, terá uma só janela. Esses comandos que Deus foi dando a Noé, e na proporção que Noé foi obedecendo para fazer um negócio que ele não tinha a menor ideia, que não havia nenhum parâmetro anterior sobre isso. Mas ele foi obedecendo. Ele foi tendo a revelação. Isso salvou ele e a família dele. Deus não fez a arca para salvar o mundo, não, porque a arca é muito pequenininha para salvar o mundo. Deus fez a arca para salvar Noé, né? Porque, ali estava o suficiente para salvar Noé. E a semente de Noé, que é Cristo, né? Que vinha caminhando a semente, né? até chegar em Maria, né? Aleluia. Ok? A maior exigência que Deus faz ao homem não é carregar a cruz, servir, ofertar ou negar a si mesmo. É obediência. Aqui, ó, a capa do livro. A maior exigência que Deus faz ao homem não é fazer, é ser. Porque eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui a gente deu início aqui esse primeiro compartilhamento, deu alguns minutos. Nós vamos fazer isso aqui com bastante regularidade, em nome do Senhor Jesus. Ok? Eu creio que de alguma maneira isso possa fazer diferença, não doutrinariamente falando, aqui eu não estou falando, eu não tenho tempo para doutrinas. Já estou muito velho para ficar pregando doutrina. Não toques isso, não manuseie aquilo. Entendeu? Estou muito velho para essas coisas. Mas a segunda graça que foi dada, a gente vai falar de fundamentos. Fundamento, o que é um fundamento? Fundamentos são princípios, tipo princípio gravitacional, princípio da força centrífuga, princípio da força centrípeta. São princípios. O princípio da gravidade, aqui é uma caneta, ó. Isso aqui é um princípio gravitacional. Em qualquer parte do mundo, a caneta cai. Na igreja dos católicos, a caneta cai. Na igreja dos crentes, a caneta cai. No templo dos budistas, a caneta cai. Então, entendeu? Então, eu estou pouco me lixando para a questão doutrinária. Para mim, eu quero é Deus. Né?
E já faz bastante tempo que eu tenho deixado de trabalhar pelo ministério desse homem de Deus chamado Watchman Nee. Nós vamos fazer um trabalho em cima disso aqui, tá? Se der tudo certo, se eu não me engano, se der tudo certo, eu vou conseguir estar com esse material agora aqui no YouTube, né? E nós vamos dar continuidade, tá bom? Acho que eu já falei legalzinho, acho que já deu para fazer um teste aí. Vejo vocês aí na próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau.